Segunda Epístola do Apóstolo João. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Aliás, é uma epístola de um só capítulo. Verso 1 diz: O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nós vemos que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Esses mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo caminho afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boa-vinda. Porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. Até aí, deixa aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos para uma rápida oração. Pai Santo, meu único desejo é que através desse púlpito, o Senhor e mais ninguém receba a glória para si. E que a graça do Senhor se estenda de forma abundante sobre todo esse salão, tomando mentes e corações cativas em obediência à tua palavra. E em temor e tremor, a escutamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, prestem muita atenção aqui. Eu vou trazer um assunto muito pertinente, atual e urgente. E ele vai servir para todos nós. Apesar de o tema envolver uma categoria só de cristãos, ele vai ser útil para todos nós. Eu quero falar sobre as marcas do verdadeiro pastor. Marcas de um pastor bíblico. Então essa mensagem vai envolver muito a minha vida, a vida de todos os pastores presentes aqui, e de todos aqueles que são seminaristas, que são diáconos, futuros pastores ou membros, porque qualquer que seja o cristão que esteja aqui, ele está debaixo da liderança de um pastor. Nos dias de hoje, há uma urgente necessidade, de pastores zelosos, bíblicos, pastores que amam a Deus, que amam a verdade, que amam as Escrituras e que amam o povo de Deus, que amam o rebanho de Deus. Nós temos visto uma crise muito grande na igreja brasileira, e ela é em razão da sua liderança. Portanto, é uma crise na liderança evangélica, na liderança eclesiástica. Porque uma igreja nada mais é do que o reflexo da sua liderança. Como você define uma igreja? Porque as igrejas são como são, se são boas ou se são ruins, se são bíblicas ou se não são. Elas só são reflexo do seu púlpito, daquilo que elas comem, do que são alimentadas. São reflexos da sua liderança. E essa é talvez uma das maiores causas do estado crítico de muitas das igrejas. Um púlpito deficiente, uma liderança deficiente, uma liderança fraca,
falta de capacidade, ou essa é uma das razões de igrejas tão doentes, a exploração do rebanho, a usurpação do rebanho, por parte dessas lideranças. Era assim na época dos reis. Você se lembra? Quando o rei erigia o altar ao Senhor, adorava o Senhor, deixava o sacerdote cumprir com seus votos. Como é que era o reino? Chuva, colheita, vitória contra os inimigos. Quando o rei era corrupto e derrubava os altares, sacrificava os sacerdotes, o que acontecia com o reino? Derrota, seca, fome, peste. Então, o povo de Israel era reflexo da sua liderança. Então, nós temos uma urgente necessidade de pastores bíblicos, santos, íntegros, retos, versados nas Escrituras, fiéis a Deus e a mais ninguém. Homens que se debruçam de dia e de noite nas Sagradas Escrituras, para transmitir ao povo não palha, não historinhas engraçadas, mas a mensagem da palavra de Deus, e nada além da palavra de Deus. Pastores, preguem a palavra. Timóteo, pregue, insta, quer oportuno, quer não. Precisamos de gente assim, pastores que não são líderes, que não são atores, figurantes, stand-up comedies, entretedores de multidão, ou pastores de retórica e de estética invejável, mas nos bastidores imorais, vulgares, desonestos, materialistas. Precisamos de gente de veia, de fibra, que viajam e ficam 2.000 quilômetros longe da sua mulher, mas guardam os olhos no quarto do hotel, em temor a Deus e a sua esposa. Dr. Billy Graham, o maior evangelista que já existiu, apesar de ser criticado e ter algumas falhas, um homem que jamais foi acusado na sua integridade moral. Não há um relato de um escândalo envolvendo o Dr. Billy Graham. Para você ter uma ideia, ele jamais viajava sozinho. E antes de entrar no quarto do hotel, ele pedia para que o seu acompanhante entrasse, abrisse os armários e vasculhasse debaixo das camas, porventura não ter uma armadilha de algum inimigo, encontrar algo lá, uma mulher ou alguma coisa. E a única vez que aconteceu dele ficar sozinho, ele pediu para o recepcionista tirar a TV do hotel, do quarto dele. Não vamos tirar. Tira a TV. Não vamos tirar. Sabe o que Billy Graham fez? Entrou dentro do quarto, arrancou a TV e jogou lá fora. Falou, Billy Graham, você está ficando doido. Desse jeito aí, você vai ser processado e perder dinheiro. Ele diz, eu prefiro perder dinheiro do que perder a minha integridade. Eu sei o que isso pode causar comigo. Billy Graham. Nós precisamos de gente assim. Gente desse jeito. Estava comentando com o pastor Amauri, ali dentro, de crescimento de igreja. Ele falou, olha, quando começa a crescer, a gente é tentado a mudar o formato para crescer. Mas nós não podemos abrir mão do Evangelho. A igreja tem que crescer de forma saudável, espontânea. E precisamos disso, gente. E se você tiver ideia como é que é bastidor de igreja, desse povão aí fora, nem te conto. Não posso falar porque não passou das 11. Não falava. Acho que nem depois das 11, é só corujão que dá para escutar. Pano de fundo, a carta foi escrita, a carta tem um só capítulo, é um dos menores livros de toda a Escritura. Ela contém um único capítulo e o seu autor é o apóstolo João. João é autor de 5 livros da Bíblia. O Evangelho de João, as 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e o Apocalipse. Agora o que é interessante são os destinatários da carta. Preste atenção. Esta carta foi enviada para uma igreja. Quando João apresenta a carta dizendo, o presbítero, a senhora eleita, dá a ideia que ele está enviando a carta para uma mulher eleita porque é cristã. Não.
Ele está usando uma figura de linguagem porque a perseguição no primeiro século contra a igreja era muito grande. E para não ser identificado, as correspondências entre os cristãos poderiam ser pegos pelo Império Romano. Então ele usa esse termo senhora eleita para se referir a uma igreja. João está escrevendo essa epístola a uma igreja e aos seus membros, e não uma pessoa, ok? E o propósito da carta, João escreve para combater os falsos mestres que estavam surgindo entre o povo de Deus. Se você notar, no primeiro século, a grande heresia que ameaçava a igreja era o gnosticismo. Os gnósticos ensinavam que a matéria era má, somente a parte espiritual é boa. Então, se a matéria é má e Deus é bom, Jesus então não tinha corpo. Eles negavam uma das naturezas de Jesus. Isso é uma heresia sem tamanho, porque sem a humanidade de Jesus não há redenção, não há derramamento de sangue. Em Calcedônia, no século IV, é resolvido isso com a união hipostática. O que é isso? É que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então as duas naturezas, divina e humana, coexistem juntas na mesma pessoa sem se misturar. União hipostática. Ele é 100% Deus, 100% homem. Você vê isso dentro do barco na tempestade. Como o homem dormiu de cansado, como Deus repreende a tempestade. Na mesma passagem. Entretanto, nessa instrução que ele dá para esta igreja, ao instruí-la sobre as heresias, ele revela, ao abordar a instrução, as marcas, algumas, obviamente que o tema não é esgotado aqui, algumas marcas de um pastor bíblico, de um verdadeiro pastor. E eu espero confrontar você como fui confrontado, e eu espero que ao final você possa reconhecer no seu pastor da sua igreja, possa reconhecer em mim algumas dessas características, que Deus nos dê graça. Vamos para a primeira característica. O verdadeiro pastor é marcado pelo amor que ele tem pela sua igreja, pela igreja que ele pastoreia, pelo rebanho de Deus, pelo povo de Deus. Veja só o verso 1. Presbítero, senhora eleita, os seus filhos, a quem eu amo. A quem eu amo. O apóstolo João diz aqui que ele amava a igreja, ele amava o povo de Deus, ele amava pastorear, ele amava os idosos da congregação, os jovens da congregação, os adolescentes, os casais, os solteiros, ele amava. Nós estamos vendo hoje um tempo de pastores que tiranizam o seu rebanho, que não demonstram o menor apreço para a sua igreja, o menor amor pelo rebanho, a menor compaixão. João está dizendo aqui que era uma das marcas dele, que ele amava pastores. Esse pode ser um dos sinais se você é chamado ou não. Se você não gosta de ver gente, visitar gente, não tolera queixa de crente, ver crente, visitar crente, pode ter uma grande probabilidade de você não ter chamado. Pastor sente cheiro de ovelha, está no meio de ovelha, sente as dores da ovelha e ama. E ele quer fazer questão, veja só, João quer fazer questão de mostrar que ama, ao enfatizar, dizendo: a quem eu amo e a quem eu amo na verdade. Ele está dando ênfase. A senhora eleita, a seus filhos, a quem eu amo na verdade. O que é isso? João está querendo dizer que esse amor não é falso, não é um amor hipócrita. É muito fácil encenar coisas no momento cultico. É muito fácil ser hipócrita, é muito fácil ser teatral, dá para simular choro, simular quebrantamento, simular amor, dá para fazer tanta coisa. Mas João está dizendo: não, o meu amor é sincero. Eu não só amo de fachada,
Não é só um espetáculo para agradar, para crescer, para ter os louros do crescimento numérico. Não, eu amo vocês de coração, eu amo com sinceridade. E é um amor tão sincero, de tal forma, que a igreja reconhece esse amor. A igreja olha e diz: eu sei que o nosso pastor nos ama, eu vejo nos olhos dele, eu vejo a dedicação desse homem para o rebanho, a doação dele para o povo de Deus. A igreja reconhece que esse pastor, que esse ministro ama aquele povo, ama os irmãos, não faz pouco caso, não é omisso, não é indiferente, que ele ama, que ele se doa. Essa deve ser a nossa marca. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, o maior pastor dentre os apóstolos. Colossenses 1:4, olha só: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: eu me dou, eu me sacrifico, porque eu vos amo, Colossenses. E o outro exemplo é do fiel pastor, Cristo, Mateus 9:36. E vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vou te mostrar aqui que é meu Deus, eu tenho vergonha quando eu cito esses textos. Se você notar, todo milagre, toda a ação de Jesus que ele vai fazer para a multidão coletiva individual, a Bíblia diz assim: imovido de íntima compaixão, curou. Imovido de íntima compaixão, tocou. Imovido de íntima compaixão, multiplicou. O que motivava Jesus a fazer os milagres? Impor as mãos, multiplicar. O amor pelo povo. Condoído, consternado, quebrantado. Não havia nenhuma outra motivação que não fosse o amor. Meu Deus do céu. Pastores, preguem nos púlpitos por amor. Visitem hospitais por amor. Façam sermões por amor. Orem com amor. Abram, fechem igrejas, seminários com amor. Façam congressos, promovam por amor. O amor deve ser a motivação. Que tristeza é uma igreja que não tem um pastor que a ama, que a explora, que a usurpa, que a furta. Que bom é saber que você está dormindo, está no hospital, está sofrendo, está trabalhando, está viajando, mas tem um pastor de joelhos por você, muitas vezes sem que você saiba, derramando lágrimas por você, orando por você. De verdade te digo, que esse vai receber o seu galardão. E esse amor mostra a segunda característica. Esse amor é demonstrado no desejo que ele tem pela igreja. E esse amor é demonstrado no desejo que ele tem pela igreja. Veja só, no verso 2 e 3. No 3. E a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho de Deus, serão conosco em verdade e em amor. Agora ele mostra o desejo na sua saudação, o que ele deseja. O amor é demonstrado através do desejo. Em outras palavras, quer dizer: eu desejo que vocês todos sejam abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu desejo que vocês sejam abençoados, protegidos, guardados, que cresçam em amor, que recebam milagres, que cresçam em santidade, em pureza, que Deus os proteja, que Deus os ame, que Deus os perdoe, que Deus os cure, que Deus os visite, que Deus os abençoe. Esse era o desejo dele. Entre outras palavras, presta atenção, o verdadeiro pastor deseja ver o progresso espiritual do seu povo. Essa é a ideia. Ele não se conforma com a congregação estagnada,
Uma membresia que não rompe, que não cresce biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, que não avança no conhecimento, na piedade. E o desejo de João é o progresso espiritual. Quero que vocês cresçam, amadureçam, se santifiquem, cresçam no conhecimento, cresçam na graça, cresçam na sabedoria, cresçam, que vocês tenham sucesso. Esse é o desejo do pastor. Não concorda só de ver uma igreja gorda, inchada, mas deficiente, doente, imatura, menina, fraca, trôpega. Mas o desejo é que ela avance. Colossenses 1:9, olha o desejo de Paulo por Colossos. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Para quê? E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse amor é demonstrado no desejo que ele tem do progresso espiritual. Irmãos, escrevi algo aqui. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir uma responsabilidade, ou procurando algum interesse pessoal. Nossa intenção é que vocês sejam edificados, que as suas vidas se tornem mais parecidas com Jesus a cada dia, que vocês sejam abençoados por Ele. É nosso desejo. Nós às vezes deixamos filhos, esposas, gastamos horas com sermões, ficamos em trânsito para visitar pessoas, enfrentamos lutas, tribulações. É porque desejamos ver o progresso de vocês. Assim é o pastor. Ele promove congresso, ele traz literatura, ele estuda, ele prega, ele ora, ele jejua, porque ele quer ver o progresso da sua congregação. Terceira marca do verdadeiro pastor, ele é conhecido por suas motivações. O verdadeiro pastor é conhecido pelo que está dentro do seu coração, pelas motivações. E aqui João vai revelar a fonte da sua alegria, o que verdadeiramente motivava, satisfazia, completava João. O verso 4 diz: fiquei sobremodo alegre, olha, abrindo o coração, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Aqui ele revela as suas motivações, a fonte da tua alegria, os teus filhos andarem na verdade. O que é isso? O que deixava João feliz, o que completava João, é saber que o povo ama a Deus, é saber que o povo está crescendo em piedade, é saber que estão vencendo os seus pecados, é que há casamentos bíblicos naquela igreja, é que eles estão abandonando os ídolos, é que estão limpando os nomes, é que estão crescendo no conhecimento, e isso trazia alegria a João. O verdadeiro pastor é conhecido pelas suas motivações, pelo que está no seu coração. O que trazia alegria ao pastor, gozo, sucesso, era a santidade da igreja. A grande preocupação de um pastor bíblico não é quanto dinheiro entra, não é quão rica ela pode ficar. Não era esse o desejo de João. A grande motivação não era o tamanho da congregação, quanto numericamente ela podia crescer. A motivação não é se tinha membros famosos, se era revelante na sociedade, na cultura ao qual ela está inserida. Não, mas a grande motivação é se ela anda na verdade. Pastores, esse deve ser a nossa motivação de pastorear. Isso deve ser a razão da nossa alegria, ver uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja bíblica. Um verdadeiro pastor prefere uma igreja pequena em que as pessoas amam a Deus, do que uma grande igreja onde não há pessoas salvas e cheias de enfermidade espiritual. O verdadeiro gosta disso. Vai lá na Celso Garcia, vai lá no Braz, vai lá naquele negócio lá. Vai lá ver o tamanho daquele troço lá. Vê se algum pastor está perdendo o sono por causa de rebanho. Vê se está chorando. Vê se está amando.
Deve ser essas nossas motivações. E eu sei, o Sermão do Monte tem uma das bem-aventuranças que é a que mais falou comigo na minha vida, que é bem-aventurados puros de coração. As bem-aventuranças são características do verdadeiro cristão. O que é puro de coração? A palavra pura é tirada da metalúrgica. Ela é usada para a purificação do metal. Quando você extrai o ouro da natureza, ele é valioso, mas cheio de metais. Submete-se a uma temperatura alta de fogo e aqueles metais vão saindo. Bem-aventurado aquele que o coração não tem metais, ídolos. Aquele que não tem lealdades competindo no seu coração. E o nosso coração, meu, do pastor Mauri, do Paul Washer, do Augustus Nicodemos, do John MacArthur, é tentado a ter lealdades competindo. É tentado a ter motivações que não são legítimas. Que Deus nos guarde de pastorear, pregar, viajar, escrever, visitar, orar, impor as mãos, que não seja com as motivações corretas, legítimas, porque no dia do julgamento nós vamos ficar pelados, tudo vai ser exposto, e o fogo vai queimar tudo que é palha, madeira. O que vocês estão esquecendo de mais grave, irmãos e pastores, Deus julga foro íntimo. Para o vento, com a estética, com a retórica, com o blá blá blá. É aqui, filho. Até Samuel foi enganado por Eliabe. Deus diz, não, eu o tenho reprovado. Não necessitava que ninguém testificasse do homem, porque ele mesmo conhecia o coração do homem. Porque arrazoai vós hipócritas. Ele estava lendo a mente, lendo o coração dele. O verdadeiro pastor é para as... Eu posso subir aqui para várias coisas. Eu estou pregando, não está bonito? Você está gostando da palavra? Mas a minha motivação pode ser o quê? Uma vitrine para eu exibir meus dons. Segundo, pregar para receber a glória do homem. Terceiro, para o meu ministério expandir em popularidade. Pronto. E faço bonito. Ou eu posso subir aqui com duas motivações, que é as que eu sempre oro antes de subir num púlpito. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a edificação do teu povo. Que essas sejam as minhas únicas motivações ao subir num púlpito. E eu vou te confessar, nem sempre elas são lealdades, elas competem. Temos duas naturezas brigando dentro de nós, gente. A nova vida com a velha vida, o espírito e a carne. Veja Jesus, o mestre, o fiel pastor. Veja as motivações, veja a alegria de Jesus estava posta no quê? Olha só, Lucas 10, 21, 24. Naquela hora, Jesus, exultando no espírito, quer dizer, exultar é uma alegria indizível, exultando no espírito, disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que fez Jesus exultar, Jesus se alegrar? O fato do reino ter chegado ao rebanho, do evangelho, da materialização do que Isaías falou, do que Jeremias falou, do que Ezequiel falou, a encarnação do Messias. É isso que deixava ele em miúdos. O que deixava Jesus feliz? A salvação do povo, o resgate, a redenção, o bem-estar do seu povo. Essa é a
terceira característica de um pastor bíblico. Agora a quarta. O verdadeiro pastor não visa os seus próprios interesses, mas sim o do seu rebanho. O verdadeiro pastor não visa os seus próprios interesses. Veja só o que diz aqui, verso 5. E agora, senhora eleita, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Até aí. Veja só, é lógico que aqui ele está até elaborando uma doutrina. E ele está pedindo para que eles amem uns aos outros, e que o amor o cumprimento da lei, o amor é a expressão do cumprimento da lei. Entretanto, o interesse dele é demonstrado através do pedido que ele faz. Ele está fazendo um pedido a uma igreja, como pastor. E o pedido não visa o seu benefício, o seu interesse, senão o da igreja. Então o pedido, por mais que ele apresenta uma doutrina, visa o benefício da igreja. Pastores que estão me ouvindo e me vendo pela internet, parem de sacrificar suas igrejas em benefício próprio, de fazê-las sangrar, de tanto as explorarem. Esse pedido visa o bem-estar da congregação. Pastores que abusam das suas congregações e são servidos, ao invés de servir. Escute isso aqui, você sabe o que eu estou falando, você não é bobo. Estava conversando com o pastor Mauri, 27 anos na jornada. Há igrejas que tudo converge no pastor, na vontade do pastor, nos caprichos do pastor. Existem igrejas que os pastores entram carregados por diáconos. Literalmente reis, monarcas. Eu fiz uma reunião com os nossos oficiais, pus no telão, fiz algo. E numa conversa com os pastores disse assim: cuidado para não fazer a sua agenda conforme a sua necessidade e não a do rebanho. Seu modus operandi vivendi, as agendas, os horários, a forma que você conduz o seu ministério, conforme o seu interesse. Não, a gente atende a agenda da igreja, dos irmãos, e não necessariamente a nós. Desse jeito fica moleza. É igual quando eu mando mensagem para algum membro na igreja, pastor, mando no WhatsApp. Aí ele responde 2 horas depois: oi pastor, o que foi? Nada não, era hemorragia. Eu respondo desse jeito. 2 horas depois, você vai ver, já matou já. Só responde assim: não, nada não, era hemorragia. É uma boa para o senhor. Quando demorar, santo, era hemorragia, já está com o Senhor descansando. Mas 2 horas depois, eu estiver morrendo. Nós temos que tomar esse cuidado para não fazer isso. Aí a gente coloca um jugo sobre o rebanho. E uma igreja subserviente ao desejo do pastor. Não pode ser assim. Vai ler o discurso de Paulo em Éfeso, quando ele está se despedindo em Atos capítulo 20. Vocês sabem que durante 3 anos e meio, eu passei de casa em casa, com lágrimas, de dia e noite, pregando, ensinando todo o conselho de Deus. Que homem! Maior apóstolo, maior pastor, maior evangelista, maior missionário, maior teólogo que já existiu. E é um exemplo para nós. É claro que eu não vou ser, não precisa de uma Ásia inteira para eu virar de cabeça para baixo como ele. Mas dentro das minhas devidas proporções, ele é um modelo. Marcos 10:43, olha só. Mas entre vós, está falando para oficiais, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva.
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, que é o grande pastor, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O verdadeiro pastor não visa o seu próprio interesse, mas o do seu rebanho, da sua igreja. Se você tem um pastor zeloso, você sabe que é zeloso. Se até agora, nessa quarta, seu pastor não acertou nenhuma dessa, corre para cá então, meu filho. Vem para cá então. Já está na metade do sermão, não dá. E no pedido que João faz, quando ele mostra que ele visa os interesses do rebanho e não o dele, ele faz isso através do seu pedido. E no pedido ele mostra a quinta marca de um verdadeiro pastor. Se não, vejamos no texto, deixa eu ver, no verso 7. Não, 7 não, peraí. Assim, ele está pedindo aqui, verso 6, o amor é esse, que andemos segundo seus mandamentos, e esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, o pedido é que guardem a palavra. Por quê? Por causa do 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Até aí. Quinta característica de um pastor verdadeiro. Ele é o guardião doutrinário da sua igreja. Ele é o sentinela teológico, doutrinário da sua igreja. Ele zela pela pureza doutrinária da sua igreja. Porque o pedido que ele faz é que guardem a palavra, conservem a doutrina, por causa das ameaças doutrinárias, das heresias que rondam a igreja. Esta é a quinta característica de um pastor verdadeiro. Ele zela pela pureza doutrinária da sua igreja. Ele é o responsável por guardar a igreja das heresias, impedir que elas entrem. Colossos estava assim, essa igreja estava assim, Paulo o tempo todo impedindo as heresias de entrar, João impedindo, Pedro impedindo. Eles são sentinelas doutrinários. E como guardião da igreja, o pastor, ele é o responsável por alertar a igreja do engano sorrateiro, sutil, que ameaça a igreja. Irmãos, o perigo está por todos os lados. Imagina se o João teve esse cuidado na época. Na época eram cartas que circulavam. Hoje são e-mails, áudios, links, YouTube. É uma faca de dois gumes. Deu acesso a nós à teologia reformada, aos grandes pregadores, cursos, grandes temas, mas também uma chuva de heresia, de mentira, assedia o nosso povo. Afinal, quem não quer ser o centro da fraqueza de Deus? Nunca estudou os atributos de Deus. Deus é onipotente, que fraqueza! Deus tem todo o poder. Nós não somos a fraqueza de Deus, o ponto fraco de Deus. Sinto muito. I have bad news for you. Ele é o responsável. Veja só, veja Paulo, para você entender. Atos 20, 29, 31. Sei que depois da minha partida, escute, lobos ferozes penetrarão no meio de vós, e não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Essa palavra serve para quem? Vigia. Para o sentinela, para o guarda. Vigiem.
Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês acerca disso, noite e dia com lágrimas. Olha o que Paulo está dizendo: lobos ferozes, sutis, pessoas, membros, vídeos, congressos, livros. O pastor tem que estar atento ao que tipo de comida o seu povo tem comigo. Ele tem que se advertir, a igreja, dos movimentos, dos pregadores, dos seminários, dos livros, liberalismo teológico, teologia da prosperidade, teologia coaching, e tantas coisas também travestida também. Cuidado, hoje é tudo, tem que ser igreja histórica, reformada, histórico. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que tem nome de reformado, de histórico, de tradicional é bom. Lembre-se disso. A primeira aparição de Satanás na humanidade, você lembra qual foi a primeira aparição de Satanás na humanidade, na história bíblica? A primeirinha. Foi no primeirinho livro, nos primeirinhos capítulos, através de uma serpente. E ele desferiu o seu primeiro ataque. Qual foi? Engano, mentira, heresia. É certo que Deus disse: não toque nenhuma árvore que está no jardim. Olha, já distorceu. Não, o Senhor disse para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas outras eu posso. O diabo já disse: e nenhuma. Depois ele vem: pode comer, e certamente não morrerás. Qual que foi a intenção do diabo? Engano, mentira, heresia. Ele é o mestre do engano, o mestre da mentira, e é sutil. Sabe o que a mulher fez depois que falou? E vendo a mulher que a árvore é desejável e boa para dar entendimento, tomou-a e comeu. Ela caiu. Ele é o guardião da igreja. E como ele guarda a igreja? Só se derrota a mentira com a verdade. Como ele derrota a mentira? Como ele guarda a igreja das heresias? Ele é fiel às escrituras. Primeiro, motivando a sua congregação à leitura sistemática diária da Bíblia. Segundo, indicando e fornecendo boa literatura aos seus membros. Terceiro, através dos seus sermões expositivos, bíblicos, cristocêntricos, esbaldando a igreja com a verdade, de modo que a mentira não possa penetrar jamais. É assim que o pastor... Agora, se ele começa a contar historinha, se ele começa... Toma cuidado. Tem muitos aí, né? Arrebanham milhares, fazendo piadas. Alimentam o seu povo com palha, para não dizer coisa pior. Sexto, estou terminando, não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, é meia hora a mais. Sexto, olha isso aqui, pastor Amauri. Aqui, nós vamos ter uma linha tênue, um divisorzinho de águas, daquele cristianismo histórico, clássico, reformado, puritano, para um cristianismo moderno, também histórico, mas pouco clássico. A sexta qualidade desse pastor, ele tem cuidado com a pureza moral da igreja. Ele não só cuida da cabeça da igreja, doutrina, mas também cuida do estilo de vida da sua igreja. Ok? Ele zela pela pureza moral da igreja. Ele não se preocupa só com doutrina, teologia, mas também com estilo de vida. Se não, vejamos. Melhor, vamos lá. Há pastores que se satisfazem apenas em ensinar os credos, doutrina e boa teologia, mas não se importam como os seus membros andam. Aqui está acontecendo um equívoco.
e até entre muitas igrejas reformadas, históricas e calvinistas. Se satisfazem apenas com a cabeça, conhecimento, sabedoria, ciência, ortodoxia, mas ignora a ortopraxia, a vida dos membros. E se satisfaz, o catecismo está tudo correto, a escola dominical está tudo correta, o seminário está correto, os livros estão corretos, a doutrina está sendo ensinada. Deixam cabeças gordas, corações murchos, e mesmo com toda aquela doutrina, muitas pessoas vivendo em pecado e imoralidade, vulgares, alheias muitas vezes da santidade prometida na nova aliança. Isso é um erro, e que muitos estão assim, não é por maldade, é por uma omissão nessa parte. As igrejas estão sendo destruídas, porque na justificação o homem não participa, é uma obra da graça soberana, mas na santificação o homem participa. O homem trabalha na mortificação da carne, do pecado, junto com o Espírito de Deus, na sua união com Cristo, obedecendo os mandamentos, se conformando aos textos. Ele se santifica. E sem esse incentivo, sem essa pregação no púlpito, nós vamos ter uma igreja com muita sabedoria, mas imoral. Isso é um equívoco. E aqui João faz isso de duas formas. Ele cuida da pureza moral da igreja. Ele faz duas formas. Primeiro, advertindo a igreja do perigo da queda. Veja só então o verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Resumindo o que ele quer dizer, cuidado para vocês não caírem. Pode haver um esfriamento, pode haver uma queda, ele está dizendo. E ele mostra o seu zelo pela pureza da igreja. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, vigia. Não deis lugar ao diabo, vigiai para que não entrais em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olhai por vós e por vossos corações, para que eles não se carreguem das bebedeiras, dos cuidados desse mundo, das glutonarias, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigia. Há alertas na Bíblia para a igreja. A doutrina da eleição não exclui a responsabilidade humana de lutar contra o pecado, de fugir das setas, das ciladas do inimigo. E segundo, primeiro advertindo do perigo da queda, segundo, pedindo que se afastem daquilo que pode manchá-los, coisa que pastor moderninho não gosta de fazer, falar que isso é pecado, aquilo é pecado, tal roupa, tal lugar, tudo legalismo, retrógrado, atrasado. Peraí, tem alguma coisa errada então. Tem alguns textos na Bíblia que... Não, irmão. O legalismo, ele não é definido pela prática de determinado hábito. O legalismo é quando eu faço do hábito a fonte da minha redenção. Se a irmã quer se vestir de forma conservadora, não quer frequentar tal lugar, e faz isso para a glória de Deus, sabendo que era uma pecadora e que só a graça de Deus redimiu, que ruim tem nisso. Agora o problema é quando bota o cabelo no calcanhar e fala, eu. Quanto maior o cabelo, mais perto do céu. Não é bem assim não. Aí tem aquelas que além de ir para o céu quer ter carga. Então o cabelo é grande, a perna é peluda. Desculpa. Aí eu falo assim, filha, isso aí não é santidade, é feiura. Você está lá deitado na cama, e você vai passar o pezinho e fala, vá, pô, o que é isso? Está com a sua esposa e vai passar o pé? Não confunda santidade com feiura. A mulher pode ser bonita, elegante, ela não pode ser imoral, sensual. Bonita pode. Amém? Só que tem gente hoje que está confundindo. E aí ele diz isso, ó, pedindo que se afastem daquilo que pode manchá-los. Olha só o verso 11. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. O que
João está dizendo: se afastem dessas pessoas, se afastem dos pagãos, eles podem perverter seus caminhos. Se afastem dos bodes, cuidado com relacionamentos, com os locais. Ele está dizendo que nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Pastor, a TV é um instrumento do diabo? Claro que não. Televisão, a internet, o celular são bênçãos. O modo que eu uso pode ser pecaminoso. Frequentar determinado lugar, o lugar em si não tem maldade nenhuma. Depende do contexto. E o crente tem que discernir. Eu vou num shopping que está tendo, por exemplo, a semana do livro, para estar com os meus filhos e comer com eles. Eu posso ir. O mesmo shopping vai fazer um striptease. Não, mas é shopping, eu posso ir, mas não posso ir. E tem crente que não discerne. O shopping hoje abriu para striptease. Você está entendendo? Tem coisas que não convêm, que não são lícitas. Veja só, Paulo, o maior teólogo, se preocupava com ortopraxia, com a conduta. Veja só, 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário de Deus. Olha o argumento de Paulo para eles se separarem. Porque somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, olha Paulo agora vai para a prática, ele apresenta a doutrina. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Na Bíblia tem não, na Bíblia tem não pode, na Bíblia tem não faz, por mais que alguns achem ruim. Ainda mais eu, né? Até parece. Depende de mim, eu estreito mais a porta ainda. O problema é quando você tem um pastor frouxo. Vai lá, menina. Vai, faz. Vai tudo, pode tudo, vale tudo. Manda ver. Você chama no gabinete, senta aqui, filha. Santa que serva, eu vou mostrar para você como é que a banda toca. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós temos que ficar igual o Dr. Lloyd Jones diz, que o pecado trouxe o problema do homem para os extremos. Legalismo ou antinomismo. Vamos ficar no meio. Fazemos uso da lei não para ser santo, mas porque somos santos. Como gratidão à redenção gratuita de Cristo. Precisar pôr um pouquinho mais de paninho, filha, isso não vai ser peso. Precisar de deixar uma coisinha ou outra para aquele que nos redimiu, para a glória dele, para que outros mais fracos não se escandalizem. Isso é muito pouco que é pedido para mim. Santificação. Por último, encerrando, a última ordem do pastor bíblico. Ele ordena para a igreja: nunca andem sozinhos, não sejam desigrejados, tenham comunhão uns com os outros, congreguem. Veja só, verso 13: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Como é que é? Os filhos da tua irmã. Ele está falando que a senhora eleita tinha uma irmã. Essa senhora eleita tinha filhos. A irmã dela também diz. Os primos estavam se saudando. Senhora eleita, uma igreja. Tinha outra irmã, outra igreja. Os filhos, os membros. Os filhos da irmã, membros. Comunhão. Saúdam. Contato. Koinonia. Companheirismo. Ele não é só o guardião da igreja, ele não só protege a igreja, ele também ensina a igreja a estar em comunhão. Irmãos, nesses dias difíceis, vocês que estão desigrejados, procure uma igreja bíblica, que tenha um pastor com essas características, que ofereça alimento sólido, tenha comunhão com o corpo. Como é que você passa uma crise sem oração dos santos, a visita dos santos, a repreensão dos santos, o consolo dos santos?
sem você participar dos sacramentos ou das ordenanças, se tem batista, ceia, batismo, a disciplina eclesiástica, o culto público. Meu Deus, quando voltou o culto, irmão do céu, quando nós ficamos aqueles 4 meses, na minha cidade foi assim, meu coração não aguentava mais, eu estava adoecendo. Eu falei, mas como é que os desigrejados aguentam? E o pastor disse, tenham comunhão uns com os outros, congreguem, estejam juntos, estejam unidos. Isso é bênção. E só para encerrar aqui, com isso eu não estou dizendo que o pastor é perfeito. Às vezes, falta amor nele. Às vezes, falta zelo nele. Às vezes, ele não é compreendido pela congregação. A congregação acha que ele é super-homem, tem que ter resposta para todo mundo, toda hora. Às vezes na igreja eu falo para eles, vocês pensam que eu fico numa câmara, aí sai? Não. Eu tenho dor de barriga, febre, eu tenho medo, eu choro. Eu tenho conta para pagar. A gente não é perfeito. Agora, você vai conhecer um pastor mais do que pelas ações, pelas intenções dele. Nosso pastor é ponta. Nosso pastor é top. Nosso pastor. E graças a Deus, eu posso testemunhar que vocês aqui têm um pastor com tais qualidades. Sempre que eu venho pregar que alguém fala para mim, pastor Mauri, ó, sempre, graças a Deus, um pecador redimido, que Deus deu graça de estar à frente do rebanho, assim como eu e você. Vamos orar agora, feche os olhos. Ore, se você é pastor, ore por você. Se você é ovelha, ore pelo seu pastor. Se você é presbítero, meu Deus, que tarefa difícil. Você vai orar pelas dificuldades do seu pastor. Muitas vezes ele está desencorajado, ele precisa de uma palavra amiga. Muitas vezes ele está com problema financeiro. O casamento dele às vezes não é fácil, os filhos. Às vezes ele não tem um sermão para pregar. Ore para ele, para Deus sustentar esse homem, levantar esse homem, ungir esse homem, guiar esse homem. E se ele está aquém do que foi pregado, diga, Senhor, dá esses recursos para o meu pastor, dá essa graça para ele, dá esses dons para ele. Ó Espírito Santo, eu me incluo em tudo que foi dito. É mais fácil pregar do que viver o que eu preguei. Ó Deus, eu sei que um dia eu vou dar conta do meu pastoreio. Tem misericórdia de mim, de todo pastor honesto, bíblico, fiel que me ouve, que também passa por dificuldade e lida com a sua humanidade caída. E aqueles que são infiéis, traga-os ao arrependimento, Senhor, antes que seja tarde e seu juízo desça sobre eles. Faz através disso uma igreja mais santa, que te ame, bíblica, honesta, fiel, em todo território brasileiro, Senhor. Oh Deus Santo, é o que te pedimos, em o nome do seu Filho Jesus. Amém e amém.